Essa música ficou mundialmente conhecida na voz de Michael Bublé, mas com Muse também ficou legal. Feeling Good. Cinco horas e 32 minutos aqui na RTL 91.7. Como eu comentei agora há pouco, eu vou falar sobre o dia de hoje, sobre esse apagão cibernético que aconteceu no planeta. Ou seja, hoje é um dia histórico. E a gente quer deixar isso registrado, não só em áudio, como em vídeo também. Cassem Nassan, que está aqui ao meu lado, na minha frente, para ser mais exato. E aí, Cassem? Gringo. El Gringo. Esse cara aqui é o cara que monta. Se a rádio funciona, se tudo tá no ar aqui hoje, é esse cara aqui o responsável. Do nosso TI, da tecnologia da informação aqui da rádio. Primeiro é o seguinte, olha, eu posso definir, e pelo menos eu acho, que uma doença autoimune, que é um mau funcionamento do sistema imunológico, que leva o corpo a atacar os seus próprios tecidos. Essa é a comparação que eu faço com o que aconteceu hoje, que derrubou aeroporto, banco, hospital, sistemas ferroviários. Tudo que trabalha com Windows foi afetado. Cassem, eu quero te perguntar o seguinte. Sobre esse apagão cibernético de hoje, dia 19 de julho de 2024, de quem é a culpa? Da Microsoft ou da CrowdStrike, a empresa que desenvolveu o antivírus, que achou que o próprio Windows era um vírus? Na realidade, no começo, todo mundo achava que era problema do Windows. Por quê? Por causa daquela tela azul, que é o Kernel Panic, que a gente conhece, né? Uhum. Ou a tela azul da morte. Então, das 2h30, 3 horas da manhã, todos os aeroportos, hospitais, todos os bancos, entendeu? Que trabalham 24 horas, geralmente são empresas que trabalham 24 horas, começaram a ficar com a tela azul. Então todo mundo, isso é Windows, né? Uhum. Essa foi a primeira impressão. Só que depois, né, após isso, que eles começaram a investigar, viram que isso aí era devido a um problema, né? Um conflito um pouco maior, que era devido a um problema ocasionado por um módulo, né? Uma plataforma que chama Falcon, que é feita pela CrowdStrike, né? Eles liberaram uma atualização a umas 2h30 da manhã, mais ou menos. E o que causou? Atualizou o sistema, reinicializou o Windows e na hora de voltar não voltou. Voltou com a tela azul. O próprio boot do Windows, ele entendeu que era um vírus e não deixou começar o Windows, imagina. Não, automaticamente, tipo assim, isso foi um pane total. Tipo assim, imagina, o mais evidente foi nas aerolíneas, né? No aeroporto, porque imagina, todas as aerolíneas, tem várias aerolíneas, por exemplo, American Airlines, Delta Airlines, né? Uhum. Tipo, todas essas, e entre outras, né? Sim. E não só isso, hospitais, assim como a gente estava conversando aqui fora em bastidores, que a gente estava falando que até hospitais também, né? Sim. E que também o 911 da polícia americana também estava fora do ar. 911, que a gente conhece. Que é a polícia americana. Tem fora do ar. Praticamente está toda fora do ar, porque não está dando conta disso aí. Então, tipo, hoje, desse 9 de julho, praticamente vai ser conhecido como o dia que teve o maior apagão da história cibernético da história. É um fato assim gigante, né? E como o Elon Musk falou lá no Twitter, né? Falou que foi a pior, né? Que foi a pior falha de tecnologia da informação da história. Cara, é um fato histórico, né? E aí um detalhe que eu estava pesquisando aqui e consultores me informaram que é o seguinte, aqui a gente não foi tão afetado porque a gente não usa esse programa Cara, é engraçado. De antivírus. Tipo assim, a gente usa assim, na realidade ele não é um antivírus, ele é um módulo que a gente... É um módulo. Imagina uma pessoa, um vigiante. Imagina, para não deixar uma pessoa todo dia, 24 horas olhando digamos, os processos que rolam no Windows e essas coisas que acontecem, né? No tráfego e tudo isso, o que a gente faz? A gente deixa um software com um algoritmo que consiga gerenciar aquilo, né? Que protege aquilo. Então, geralmente, é aquilo, é um vigiante. Porque é o seguinte, é o tempo todo a gente tentando entrar e invadir os sistemas. Sim, logicamente. E esse sistema da Falcon é o que protege essas entradas. Exatamente, é como você se deixar... nosso Norton antivírus numa versão 1000 vezes é que ele é mais orientado para outro, é um módulo mais orientado mais para ciberataques, entendeu? Tipo, para ataque de hackers mesmo. Tipo, por quê? Porque
esses servidores que tem, por exemplo, no caso de um aeroporto, de um hospital, se vocês analisar, são serviços que são usados e acessados externamente. Por exemplo, uma sede de um hospital, vamos supor, aqui no caso de Santos, uma Santa Casa. Tem várias Santa Casas, tem vários, tipo assim... Então, mas isso não aconteceu aqui. Não aconteceu porque a gente não usa, a gente não tem, digamos assim, não é que não aconteceu, aconteceu minimamente. No Bradesco aconteceu, no Banco Neon, alguns bancos de internet tiveram problema. Exatamente, porque tipo são, como você falou, eles têm serviços que são acessados externamente. Então, tipo assim, vão ser afetados sim. E geralmente, quem foi afetado, isso vale ressaltar isso aí, que foram todo mundo que usa Windows. Sim. Usuários de Mac e Linux, no caso de Unix, não foram afetados. De quem é a culpa? Da Microsoft ou da CrowdStrike? E nesse caso, eu acredito, tipo assim, que é da CrowdStrike por liberar a atualização. Mas, tipo assim, a Microsoft também, eu acho que também deveria, digamos assim, ter o plano B e o C, né? Porque quando você fala de... A gente tecnologia da informação, a gente sabe, a gente fala sobre alta disponibilidade. Sim. Alta disponibilidade quer dizer o quê? Em TI, quer dizer que você sempre tem que pensar, digamos assim, o que não pode acontecer, o que pode acontecer. Num fluxograma você tem, se isso acontece, faça isso. Se isso acontece, faça isso. Exatamente. No nosso caso de tecnologia também. Da informação, você tem 1000 saídas. Deveria exatamente. Ter, pelo e menos, mais né? porque, e vou te falar uma coisa, por que atacam mais os servidores, por exemplo, o pessoal que usa Windows, no caso? É por causa de que eles usam muito Azure, né? Que é a plataforma de virtualização, né? Cloud, que tem um serviço da Microsoft. Então, tipo assim, é um dos mais usados no mundo. Sim. E Microsoft, tipo, tem o Windows, que o Windows é o sistema operacional mais usado no mundo. Conclusão, tipo, a gente está na mão da Microsoft. Cara, é preocupante isso, porque, digamos assim, a gente tem que... Isso deixa meio que um recado, né? Pra gente, digamos assim, imagina tanta gente dependendo só de um serviço, de sabe? uma coisa só. Que loucura. Então, tipo assim, se isso foi se foi dessa forma, o que pode acontecer com uma coisa pior? Imagina, a gente ficou meio que... Fica nas mãos da tecnologia, né? Só para repetir e para deixar registrado que a gente está gravando isso em vídeo. Hoje, dia 19 de julho de 2024, o maior... apagão? O maior apagão cibernético da história aconteceu. E a partir de agora, de amanhã em diante, de hoje em diante, coisas vão começar a acontecer para tentar evitar que isso aconteça novamente. É lógico, da gente não ficar na mão da Microsoft. Medidas vão ser tomadas, com certeza, porque até hoje não conseguiram 100%, tipo, meio que solucionar os problemas e os bugs, né? Até hoje eles estão assim. Imagina, a gente está falando, por exemplo, em uma empresa mediana grande, eles levam, tipo, sei lá, um dia inteiro para restabelecer todos os serviços. E imagina uma empresa, por exemplo, uma aerolínea, um negócio que, tipo assim, tem milhares de ativos, milhares de instâncias online, entendeu? Tipo assim, então, tipo, vai levar um tempo e vai ser E outra coisa, né? Que é engraçado, né? Também. Foi afetada a bolsa, foi afetado o dólar, porque as ações da CrowdStrike baixaram 18% também, né? Tipo assim, não só deles, senão como, digamos assim, eu acredito que também da Microsoft também foi afetada, não sei. Mas eu acredito que sim, diretamente, logicamente, entendeu? Então, tipo, tudo isso afeta a economia como tal, né? E só um detalhe a mais, aconteceu de madrugada. Eu tenho algumas fontes dentro de um aeroporto que me informou o seguinte, eu perguntei, aviões que estavam no ar, tudo está apagado, o que aconteceu, como que funciona isso? O que me informaram foi o seguinte, na torre de comando, é claro que tem alguns computadores que usam Windows para determinados serviços, sim, mas o serviço maior é analógico, controlado por satélite, isso, e canais exclusivos, e analógico dos anos 70, impossível de hackear. Foi a informação que me passaram. E eu falei, a gente vê os mapas, e como que o controlador conseguiu definir quem vai pousar, quem não vai, porque subir não ia subir ninguém, mas pousar tem um monte de avião no ar. Cara, ele me falou o seguinte, ele falou que por sorte, naquele momento do apagão, não tinham tantos aviões voando para chegar, pelo menos lá nos Estados Unidos, e os que estavam chegando, os controladores controlavam através de rádio. Porque no rádio você voltou para o passado, né? Você consegue falar com um avião a grande distância. Sim, a gente usa, no caso, na frequência, digamos assim... depende, por exemplo, até hoje a gente sabe que, por exemplo, você vai falar assim, a NASA até hoje usa ondas de AM. Sim. Tem para se comunicar com, digamos assim, como chama aqueles as aeronaves e pessoal que tem, como chama aquelas... A estação espacial. Essas estações espaciais, exatamente, eles usam até hoje, tipo AM, por quê? Porque, digamos, a AM ele se propaga
de uma forma, digamos assim, que até hoje nada consegue fazer isso, entendeu? Tipo assim, então realmente a gente volta no passado, né? Volta no passado entre aspas, mas melhorado, porém é impressionante como é que eles conseguiram, cara. Tipo assim, realmente, tipo assim, é uma coisa de se pensar. O mais assustador é a gente depender daquilo, né? É isso que o pessoal fica meio preocupado, digamos, cara, a gente tá... É que eu te falei, a partir de hoje, muita coisa vai repercutir a partir disso. Sim, hoje... Muitas histórias teremos para contar aqui a partir de agora. Exatamente. E é isso aí, cara. Por isso que eu sempre também aconselho o pessoal que navega, por exemplo, na internet, um usuário comum, sempre ter cuidado com o que ela faz na internet, que dados ela coloca na internet. A gente não tá seguro com nada. Agora a gente tem certeza absoluta disso. Sim, eu na tarde estava conversando sobre isso aqui em outro programa, né? Eu estava conversando sobre isso, que hoje está muito de moda, por exemplo, o phishing, né? Que é o método de suplantação, que é no caso de, por exemplo, você recebe e-mails falando que, por exemplo, que é do Itaú com um boleto, ou de um Bradesco, de um Santander que você tenha conta, por exemplo, pagando, e eles conseguem clonar um boleto, conseguem clonar uma conta, conseguem clonar ou sequestrar seu e-mail. Isso é muito comum hoje, sequestrar e-mail. Entendeu? A segurança hoje é Exatamente. vulnerável. Ó, o meu amigo aqui mandou uma mensagem pra gente agora aqui, o Denis, falando que aqui na Farinhas Nita, é isso? Na Nita Alimentos, perdão, na Nita Alimentos, lá afetou e eles não trabalharam hoje. Quer dizer, aos poucos vão aparecendo alguns casos aqui locais no exatamente. Brasil Por exemplo, também, eu tenho amigos, por exemplo, que aqui no Brasil, né, mesmo aqui, que foram afetados também porque eles têm meio que trabalham em conjunto com a CrowdStrike, né? Tipo assim, eles têm módulos de segurança que eles aplicam nos clientes deles, né? Então... E o Toninho, outro ouvinte nosso, está falando o seguinte, Toninho Soares, ele também trabalha com TI e que nesse caso ele acha que a culpa é de ambos. Com certeza. Não, eu tenho certeza. Deveria trabalhar em conjunto, né? Foi meu parecer, exatamente. Porque a Microsoft ele tem que ter meio que um sistema também de segurança anti-bug, anti-debug, né? Isso se chama debugar, né? Então, tipo, com certeza, cara. Kassen Yazanki, muito obrigado mais uma vez. Que isso, cara. E a gente vai conversando aqui no decorrer dos dias para saber como que vai desenrolar essa situação a partir de agora, tá bom? Obrigado, Flávio. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Em julho, você vai acompanhar a maior disputa esportiva de todos os tempos, as Olimpíadas 2024. E aqui na RTL 91.7, a cobertura completa é no Mais Esporte Paris 2024.